Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. De autoria de Orlando Boyer. Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China, 1832-1905. Tiago Taylor tinha se levantado cedo de madrugada. Chegara, enfim, o auspicioso e anunciado dia de seu casamento. O moço ocupava-se em arrumar tudo para receber a noiva na casa que iam ocupar. Enquanto trabalhava, meditava sobre as ocorrências recentes na aldeola. Duas famílias, a dos Cooper e a dos Shaw, converteram-se e convidaram John Wesley para pregar na feira. O velho discursou sobre a ira vindoura de tal maneira que o povo desistiu da amarga perseguição e deixou o intrépido pregador hospedar-se na casa do Sr. Shaw. Enquanto Tiago preparava a casa para a chegada da noiva, ouvia-se a voz da vizinha, a Sra. Shaw, cantando. Lembrou-se de como ela, meses antes, passava todo o tempo acamada, gemendo dia após dia, por causa do reumatismo que a deixara aleijada. Mas, quando confiou no Senhor, como disse, para a cura imediata, grande foi a transformação. E indizível foi a surpresa do marido ao voltar à casa. A esposa não somente estava curada e de pé, mas estava varrendo a cozinha. Tiago Taylor odiava a religião. Ainda mais que aquele era o dia em que se ia casar. Depois do casamento iam dançar e beber, como se fazia em tais ocasiões. Mas não podia livrar-se das palavras, talvez ouvidas, do sermão do pregador. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, ia ter uma esposa e assumir as responsabilidades de marido e de pai de família. Grande tinha sido seu descuido. Resolvido, então, a entrar seriamente na vida de casado, começou a repetir as palavras: serviremos ao Senhor. As horas se passavam. O sol subia mais e mais sobre as casas cobertas de neve. Mas o jovem Tiago, esquecido de tudo que é material e tomado pela realidade das coisas eternas, permaneceu de joelhos, face a face com Deus. O amor do Salvador, por fim, venceu seu coração, e Tiago Taylor levantou-se com a alma cheia do Senhor Jesus. Podemos imaginar como os sinos dobraram, como a noiva e os convivas se impacientaram nesse dia. Já havia passado a hora para a cerimônia de casamento quando o jovem despertou do enlevo com Deus e se levantou da oração. Depois de vestir-se, venceu rapidamente os 3 quilômetros até o vilarejo de Royston. Sem perder tempo em perguntar ao rapaz a razão de tanto atraso, o culto foi realizado e Tiago e Elizabeth saíram da igreja casados. O jovem não vacilou e, ao sair, contou tudo acerca da sua conversão ao ouvido de Betty. Ao ouvir o que ele relatava, exclamou em tom de desespero: casei-me então com um desses metodistas. Não houve dança nesse dia. A voz e o violino do noivo foram usados para glorificar o mestre. Betty, apesar de saber em seu coração que Tiago tinha razão, continuou a resistir e a queixar-se dia após dia. Então, certa feita, quando se mostrava ainda mais contrariada, o robusto Tiago levantou-a nos braços e a levou para o quarto, onde ajoelhou-se ao seu lado, derramando a sua alma em oração por ela. Comovida pela profundeza da mágoa e cuidado que Tiago sentia por sua alma, ela começou a sentir também seu pecado. No dia seguinte, de joelhos, ao lado do marido, Elizabeth Taylor clamou a Deus, renunciando à vaidade do mundo e entregando-se a Cristo. É assim com os bisavós que começa a verdadeira biografia do herói da fé, Hudson Taylor. Os avós e os pais, por sua vez, criaram seus filhos no mesmo temor de Deus. Num memorável dia, antes do nascimento de Hudson, o primogênito da família, o pai procurou a sua esposa para conversar sobre uma passagem das Escrituras que o impressionava profundamente. Na sua Bíblia, leu para ela uma parte dos capítulos 13 de Êxodo e 3 de Números. Santifica-me todo primogênito,
Todo o primogênito meu é, meus serão, apartarás para o Senhor. Os dois conversaram muito tempo sobre o gozo que esperavam ter. Então, de joelhos, entregaram seu primogênito ao Senhor, pedindo que, desde já, ele o separasse para a sua obra. Tiago Taylor, o pai de Hudson, não somente orava fervorosamente por seus 5 filhos, mas ensinou-os a pedirem detalhadamente a Deus todas as coisas. Ajoelhados diariamente ao lado da cama, o pai colocava o braço ao redor de cada um enquanto orava insistentemente por eles. Desejava que cada membro da família passasse ao menos meia hora todos os dias perante Deus, renovando a alma por meio de oração e estudo das Escrituras. A porta fechada do quarto da sua mãe, diariamente ao meio-dia, apesar das suas constantes e inumeráveis obrigações, tinha também grande influência sobre todos, pois sabiam que ela, assim, se prostrava perante Deus para renovar suas forças e para que o próximo se sentisse atraído ao amigo invisível que habitava nela. Não é de admirar, portanto, que ao crescer, Hudson se consagrasse inteiramente a Deus. O grande segredo do seu incrível êxito é que em tudo que carecia, no sentido espiritual ou material, recorria a Deus e recebia dos tesouros infinitos. Contudo, não devemos julgar que a mocidade de Hudson Taylor fosse isenta de grandes lutas. Como acontece com muitos, o moço chegou à idade de 17 anos sem reconhecer a Cristo como seu Salvador. Acerca disso, ele escreveu mais tarde: "Pode ser coisa estranha, mas sou grato pelo tempo que passei no ceticismo. O absurdo de crentes que professam crer na Bíblia, enquanto se comportam justamente como se não existisse tal livro, era um dos maiores argumentos dos meus companheiros céticos. Frequentemente afirmava que, se eu aceitasse a Bíblia, ao menos faria tudo para seguir o que ela ensina, e, no caso de achar que tal coisa não era prática, lançaria tudo fora. Foi essa a minha resolução quando o Senhor me salvou. Acho que, desde então, realmente provei a palavra de Deus. Certamente nunca me arrependi de confiar nas suas promessas ou de seguir a sua direção. Quero relatar então como Deus respondeu às orações da minha mãe e da minha querida irmã por minha conversão. Certo dia, para mim inesquecível, para me divertir, escolhi um tratado na biblioteca de meu pai. Pensei em ler o começo da história e não ler a exortação do fim. Eu não sabia o que acontecia ao mesmo tempo no coração da minha querida mãe, que estava a mais de 100 quilômetros de casa. Ela levantara-se da mesa anelando a salvação de seu filho. Estando longe da família e livre da lida doméstica, entrou no seu quarto resolvida a não sair antes de receber a resposta às suas orações. Orou hora após hora, até que, por fim, só podia louvar a Deus. O Espírito Santo revelou-lhe que o filho por quem orava já se havia convertido. Eu, como já mencionei, fui dirigido ao mesmo tempo a ler o tratado. Fui atraído pelas palavras "a obra consumada". Perguntei-me a mim mesmo: por que o escritor não escreveu "a obra propiciatória"? Qual é a obra consumada? Então, vi que a propiciação de Cristo era plena e perfeita. Toda a dívida de nossos pecados ficou paga, e não restava coisa alguma que eu fizesse. Então, raiou em mim a gloriosa convicção. Fui iluminado pelo Espírito Santo para reconhecer que eu somente precisava prostrar-me e, aceitando ao Salvador e a sua salvação, louvá-lo para todo sempre. Assim, enquanto a minha querida mãe, no seu quarto, de joelhos, estava louvando a Deus, eu também louvava a Deus na biblioteca de meu pai, onde entrara para ler o livrinho. Foi assim que Hudson Taylor aceitou para a sua própria vida a obra propiciatória de Cristo, um ato que transformou todo o resto da sua vida. Acerca da sua consagração, ele escreveu: "Lembro-me bem da ocasião quando, com gozo no coração, derramei a alma perante Deus repentinamente, confessando-me grato e cheio de amor, porque Ele tinha feito tudo, salvando-me quando eu não tinha mais esperança, nem queria salvação. Supliquei-lhe que me concedesse uma obra para fazer. Algo que envolvesse abnegação, fosse o que fosse. Algo para agradar
a quem fizera tanto para mim. Lembro-me de como, sem reserva, consagrei tudo, colocando a minha própria pessoa, a minha vida, os amigos, tudo sobre o altar. Com a certeza de que a oferta for aceita, a presença de Deus se tornou verdadeiramente real e preciosa. Prostrei-me em terra perante Ele, humilhado e cheio de indizível gozo. Para que serviço for aceito, eu não sabia, mas fui possuído de uma certeza tão profunda de não pertencer mais a mim mesmo, que esse entendimento dominou depois toda a minha vida. O moço que entrou no quarto para estar sozinho com Deus, nesse dia, não era o mesmo quando dali saiu. Um alvo e um poder se apossaram dele. Não mais ficou satisfeito em somente alimentar a sua própria alma nos cultos. Começou a sentir a sua responsabilidade para com o próximo. Anelava tratar dos negócios de seu pai. Regozijava-se com riquezas e bênçãos indizíveis. E, como os leprosos no arraial dos Círios, Hudson e sua irmã, Amélia, diziam: não fazemos bem. Este dia é de boas novas e nos calamos. Desistiram, pois, de assistir aos cultos aos domingos à noite e saíram para anunciar a mensagem de casa em casa entre as classes mais pobres da cidade. Mas Hudson Taylor não se sentia satisfeito. Sabia que ainda não estava no centro da vontade de Deus. Na angústia de seu espírito, como aquele da antiguidade, clamou: não te deixarei ir se me não abençoares. Então, sozinho e de joelhos, surgiu na sua alma um grande propósito. Se Deus rompesse o poder do pecado e o salvasse em espírito, alma e corpo para toda a eternidade, ele renunciaria a tudo na terra para ficar sempre ao seu dispor. Acerca dessa experiência, ele mesmo expressou: nunca me esquecerei do que senti então. Não há palavras para descrever. Senti-me na presença de Deus, entrando numa aliança com o Todo-Poderoso. Pareceu-me que ouvi enunciadas as palavras: tua oração é ouvida. Todas as condições são aceitas. Desde então, nunca duvidei da convicção de que Deus me chamava a trabalhar na China. A chamada de Deus, apesar de Hudson Taylor quase nunca a mencionar, ardia como um fogo dentro do seu coração. A seguir, a transcrição de um trecho de uma das cartas enviada à sua irmã. Imagina, centenas de milhões de almas sem Deus, sem esperança, na China. Parece incrível. Milhões de pessoas morrem dentro de um ano sem qualquer conforto do Evangelho. Quase ninguém liga importância à China, onde habita cerca de quarta parte da raça humana. Ora por mim, querida Amélia, pedindo ao Senhor que me dê mais da mente de Cristo. Eu oro no armazém, na estrebaria, em qualquer canto onde posso estar sozinho com Deus. E Ele me concede tempos gloriosos. Não é justo esperar que... Vê, a noiva de Hudson. Vá comigo para morrer no estrangeiro. Sinto profundamente deixá-la, mas meu pai sabe qual é a melhor coisa e não me negará coisa alguma que seja boa. A falta de espaço não nos permite relatar aqui o heroísmo da fé que o jovem mostrou ao suportar os sacrifícios e as privações necessárias para cursar a escola de medicina e de cirurgia para melhor servir o povo da China. Antes de embarcar, escreveu essas palavras à sua mãe: anelo estar aí uma vez mais e sei que a senhora quer ver-me, mas acho melhor não nos abraçarmos um ao outro mais, pois isto seria encontrarmos-nos para logo nos separarmos para todo sempre. Contudo, sua mãe foi ao porto de onde o navio se ia fazer a vela. Alguns anos depois, ele assim registrou a partida. Minha querida mãe, que agora está com Cristo, veio a Liverpool para despedir-se de mim. Nunca me esquecerei de como ela entrou comigo no camarote em que eu ia morar quase 6 longos meses. Com carinho de mãe, endireitou os cobertores da pequena cama, assentou-se ao meu lado e cantamos o último hino antes de nos separarmos um do outro. Ajoelhamo-nos e ela orou. Foi a última oração de minha mãe antes de eu partir para a China. Ouviu-se então o sinal para que todos os que não eram passageiros saíssem do navio. Despedimo-nos um do outro, sem a esperança de nos encontrarmos outra vez. Ao passar o navio pelas comportas, e quando a separação começou a ser realidade,
Do seu coração saiu um grito de angústia tão comovente que jamais esquecerei. Foi como se meu coração fosse traspassado por uma faca. Nunca reconheci tão plenamente até então o que significam as palavras "pois assim amou Deus ao mundo". Estou certo de que a minha preciosa mãe, nessa ocasião, chegou a compreender mais do amor de Deus para com um mundo que perece do que em qualquer outro tempo da sua vida. Oh, como se entristece o coração de Deus ao ver como seus filhos fecham os ouvidos à chamada divina para salvar o mundo pelo qual seu amado, seu único filho, sofreu e morreu. Os passageiros de navios modernos conhecem muito pouco do incômodo de viajar em navio à vela. Depois de uma das muitas tempestades por que passou Dumfries, o nosso herói escreveu: "A maior parte do que possuo está molhada. O camarote do comissário, coitado, inundou-se. Somente pelas orações e grandes esforços de todos a bordo é que conseguiram salvar as próprias vidas quando o navio, levado por grande temporal, estava prestes a naufragar nas pedras da praia de Gales. A viagem que esperavam realizar em 40 dias levou 5 meses e meio. Somente em 1º de março de 1854, Hudson Taylor, com a idade de 21 anos, conseguiu desembarcar em Xangai, quando então ele escreveu estas impressões. Não posso descrever o que sentia ao pisar em terra. Parecia-me que o coração ia estourar. As lágrimas de gratidão e gozo corriam-me pelas faces. Sobreveio-lhe, então, uma grande onda de saudade. Não havia amigos, nem conhecidos, nem qualquer pessoa em todo o país para saudá-lo bem-vindo, nem mesmo alguém que conhecesse o seu nome. Nesse tempo, a China era terra incógnita, a não ser os 5 portos no litoral, abertos à residência de estrangeiros. Foi na casa de um missionário em Xangai, um dos 5 portos, que o moço achou hospedagem. A vitória em todas as provações nesse tempo devia-se à característica mais saliente de Hudson Taylor, talvez a de nunca ficar parado na sua obra, fosse qual fosse o contratempo. Durante os primeiros 3 meses na China, distribuiu 1.800 novos testamentos e evangelhos e mais de 2.000 livros. Durante o ano de 1855, fez 8 viagens. Uma de 300 quilômetros, subindo o rio Yangtze. Em outra viagem, visitou 51 cidades onde nunca antes se ouvira a mensagem do Evangelho. Nessas viagens, foi sempre prevenido do perigo que corria a sua vida entre um povo que nunca tinha visto estrangeiros. Para ganhar mais almas para Cristo, apesar da censura dos demais missionários, adotou o hábito de vestir-se como os chineses. Rapou a cabeça na frente, deixando o resto dos cabelos a formar trança comprida. A calça, que tinha mais de meio metro de folga, ele a segurava conforme o costume, com um cinto. As meias eram de chita branca, o calçado de cetim. O manto, pendendo dos ombros, sobressaía-lhe a ponta dos dedos das mãos mais que 70 centímetros. Mas uma das cruzes mais pesadas que o nosso herói teve de levar foi a falta de dinheiro, quando a missão que o enviara se achava sem recursos. Em 20 de janeiro de 1858, Hudson Taylor casou-se com Maria Dyer, uma missionária de talento na China. Desse enlace, nasceram 5 filhos. A casa em que moraram primeiro, na cidade de Ningpo, tornou-se depois o berço da famosa missão no interior da China. As privações e os encargos de serviço em Xangai, Ningpo e outros lugares eram tais que Hudson Taylor, antes de completar 6 anos na China, foi obrigado a voltar à Inglaterra para recuperar a saúde. Foi para ele quase como que uma sentença de morte quando os médicos informaram-lhe de que nunca mais devia voltar à China. Entretanto, o fato de perecerem mais de 1 milhão de almas todos os meses na China era uma realidade para Hudson Taylor. Com seu espírito indômito, ao chegar à Inglaterra, iniciou imediatamente a tarefa de preparar um inário e a revisão do Novo Testamento para os novos convertidos que deixara na China. Usando ainda o traje chinês, trabalhava tendo o mapa da China na parede e a Bíblia sempre aberta sobre a mesa. Depois de alimentar-se e fartar-se da palavra de Deus, fitava o mapa,
lembrando-se dos que não tinham tais riquezas. Todos os problemas ele os levava a Deus. Não havia coisa alguma demasiado grande, nem tão insignificante, que não fosse deixada com o Senhor em oração. Em razão de suas atividades, estava tão sobrecarregado de correspondência e nos trabalhos dos cultos em prol da China, que após a sua chegada passaram-se mais de 20 dias antes de conseguir abraçar seus queridos pais em Barnsley. Passava às vezes a manhã, outras vezes à tarde, em jejum e oração. O trecho seguinte, escrito por ele, mostra como a sua alma continuou a arder pela obra missionária através de seus discursos nas igrejas da Inglaterra. Havia a bordo, entre os companheiros de viagem, certo chinês que se chamava Pedro. Passara alguns anos na Inglaterra, mas, apesar de conhecer algo do Evangelho, não reconhecia coisa alguma do seu poder para salvar. Senti-me ligado a ele e esforcei-me em orar e falar para levá-lo a Cristo. Mas quando o navio se aproximava de Sunkyang e eu me preparava para ir à terra pregar e distribuir tratados, ouvi o grito de um homem que caíra na água. Fui ao convés com os outros e Pedro tinha desaparecido. Imediatamente arriamos as velas, mas a correnteza da maré era tal que não tínhamos a certeza do lugar onde o homem caíra. Vi alguns pescadores próximos que usavam uma rede varredora. Angustiado, clamei: "Venham passar a rede aqui, pois um homem está morrendo afogado." "Veb bin", foi a resposta inesperada. Isto é, não é conveniente. Não falem se é ou não conveniente. Venham depressa antes que o homem pereça. Estamos pescando. Eu sei, mas venham imediatamente e pagarei bem. Quanto nos quer dar? $5, mas não fiquem conversando. Salvem o homem sem demora. $5 não basta, responderam eles. Não faremos por menos de $30. Mas não tenho tanto, darei tudo o que eu tenho. Quanto tem o senhor? Não sei, porém não é mais do que $14. Então os pescadores vieram e passaram a rede no lugar indicado. Logo a primeira vez, apanharam o corpo do homem. Mas todos os meus esforços para restaurar-lhe a respiração foram inúteis. Uma vida fora sacrificada pela indiferença dos que podiam salvá-la quase sem esforço. Ao ouvirem contar essa história, uma onda de indignação passou por todo o grande auditório. Haveria em todo o mundo um povo tão endurecido e interesseiro como esse? Mas ao continuar o seu discurso, a convicção feriu ainda mais o coração dos ouvintes. O corpo, então, tem mais valor do que a alma? Censuramos esses pescadores, dizendo que foram culpados da morte de Pedro, porque era coisa fácil salvá-lo. Mas que acontece com os milhões que estamos deixando perecer para toda a eternidade? Que diremos acerca da ordem implícita: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura"? Deus nos diz também: "Livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres: eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta à tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Credes que cada pessoa entre esses milhões na China tem uma alma imortal, e que não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, a não ser o precioso nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos? Credes que Ele só, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, senão por Ele? Se assim o credes, examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis fazendo todo o possível para levar seu nome a todos. Ninguém deve dizer que não é chamado para ir à China. Ao enfrentar tais fatos, todas as pessoas precisam saber se têm uma chamada para ficar em casa. Amigo, se não tens certeza de uma chamada para continuar onde estás, como podes desobedecer à clara ordem do Salvador para ir? Se estás certo, contudo, de estares no lugar onde Cristo quer, não por causa do conforto ou dos cuidados da vida, então estás tu orando como convém em favor dos milhões de perdidos da China? Estás tu usando teus recursos para a salvação deles? Certo dia,
Não muito depois de haver regressado à Inglaterra, Hudson Taylor veio a saber que o número de missionários evangélicos na China diminuíra em vez de aumentar. Apesar de a metade da população pagã estar na China, o número de missionários, durante o ano, tinha diminuído de 115 para somente 91. Começaram a soar aos ouvidos do missionário estas palavras: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei.